Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura brasileira e portuguesa, né? Começando pela portuguesa, visto que alguns movimentos literários aconteceram antes em Portugal do que no Brasil, porque o Brasil não havia sido descoberto, né? E antes disso, vamos falar um pouquinho o que é literatura, né? Literatura, ela é a expressão de pensamento do homem em um determinado período histórico. Então, lá atrás, né, na época medieval, na Idade Média, se pensava de uma forma. Então, o homem produzia oralmente ou na escrita um tipo de literatura. Hoje, nos dias atuais, é outro tipo de literatura porque houve uma evolução histórica. Por isso que literatura e história caminham juntas. Então, dentro desse contexto, né, nós temos as escolas literárias, na era medieval, na era clássica e na era moderna. Na era medieval, o trovadorismo e o humanismo foram movimentos literários que aconteceram em Portugal, ali pelo século XII. O trovadorismo foi entre o século XII e o século XIV, sem um tempo meio estipulado, assim, 1198, teve uma data específica, depois a gente vê. E o humanismo logo depois do trovadorismo, tá, gente? Mas aconteceu ainda em Portugal. Em Portugal também aconteceu o barroco, o classicismo, o arcadismo, e em outro momento histórico no Brasil esses movimentos tiveram sua vez também. E na era moderna nós temos então o romantismo, né? O realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo em suas fases do século XX, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nesse momento, nós vamos nos deter no trovadorismo, tá? Que foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa em Portugal, certo? Então, o trovadorismo, ele é um movimento literário da era medieval. Ele aconteceu entre 1198 a 1418, por aí, tá? E teve alguns autores que foram bem expressivos nesse período, com as cantigas literárias que movimentaram o trovadorismo, nas líricas e satíricas na Europa. Bom, nesse momento histórico, o que acontecia na Europa, né? A Península Ibérica se expandia e o Império Romano ele perdia força. Então surgia uma linguagem específica de Portugal. No Brasil, depois do descobrimento, nós tivemos então movimentos literários que também aconteceram em Portugal, que foram o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o neoclassicismo, movimentos que lá também surgiram, tá? A gente, entre os outros que nós já olhamos ali no slide anterior. Bom, o, no Brasil, né, o trovadorismo não foi um movimento, como já dito, e na Europa, na época de 1198, ali, século XII, o feudalismo, gente, ele era o fator dominante, né? Então, o poder se concentrava todo no rei, né? Porque ele era um enviado de Deus. Lá, nesse período, a religiosidade, a igreja, o clero tinha bastante importância. Então, o teocentrismo é Deus é o centro de tudo, movimentava a escrita, movimentava a linguagem, movimentava todo esse arsenal literário do contexto do trovador, tá? E dentro desse contexto, vocês vejam na pirâmide ali, nós temos o quê? Nós temos a maior parte, né, do povo, são servos, né, naquele período. O clero, ele recheava o segundo movimento da pirâmide, a nobreza, perdão, né, e o clero, que era o rei, né, a nobreza dos bispos, os padres, o clero era o rei, era o centro de tudo, porque ele era o enviado de Deus. Esse era o contexto histórico do trovadorismo, certo? Muito bem. As produções literárias aconteciam somente na corte, tá? No clero, ou na nobreza.
certo? Então, houve muitas conquistas coloniais nesse período, descobertas feitas por Portugal, de outros contextos, a fundação da Universidade de Coimbra, muitas guerras, epidemias, e o comércio ele começou a se expandir justamente em questão das navegações que aconteciam nesse também. Trovador, ele era um compositor, um cantor, ele era alguém que evidenciava o eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico não é a pessoa, a Graciele. O eu lírico é quem a Graciele se apropria para a escrita de um poema, tá, gente? Então eu posso me apropriar do sexo masculino, do sexo feminino, não importa, esse é meu eu lírico. Então, o eu lírico ele se apresentava através das cantigas, tá? Então, o trovador ele é um nobre, porque até ele precisava de instrumentos, né? Ele compunha a letra, ele recitava as poesias e ele usava instrumentos como ali a alaúde, a flauta, a harpa e a lira. Bom, dentro das cantigas que produzia esse trovador, né, que estava na nobreza, não esqueça, no clero, na nobreza ali, ele tinha as cantigas satíricas, tá? As cantigas satíricas, elas se subdividiam em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, gente, elas traziam o quê? Elas traziam palavras, ela era satírica, né? Ela era irônica. Ela trazia palavras de duplo sentido, né? De uma linguagem menos vulgar, questões de descontentamento que precisavam ser veladas ali, que não podiam ser ditas. Então, nesse subentendido, era a questão das cantigas satíricas de escárnio. E eu trago um exemplo ali do ladinho de Dom Afonso Sanches, de uma cantiga de escárnio, que vinha justamente isso, né? Conheceis uma donzela por quem trovei e a quem um dia chamei de Dona Berinjela? Nunca tamanha porfia, vi em mais dispartada, agora que está casada, chamo-lhe Dona Maria. Olha a sátira nisso tudo, né? Que não era tão donzela assim a Dona Maria, certo? Então você faça uma interpretação desse poema, faça uma leitura mais atenta, né? Juntando essas características de uma linguagem menos vulgar, de um sentido duplo das palavras, né? De situações que precisavam ser veladas naquele contexto. Isso era típico, era característico das cantigas de escárnio. Já as cantigas de maldizer, né, eles tinham uma sátira mais direta, mais objetiva, uma linguagem mais vulgar, mais chula. E nos temas centrais, a disputa entre os trovadores, as trocas de ofensas, tá? Isso estava nas cantigas de maldizer, que no próximo slide vocês vão ver um exemplo de uma também de Dom Afonso Sanches. Ai, dona feia, foste vos queixar que nunca vos louvo em meu trobar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vede como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, que Deus me perdoe, pois tendes tão grande desejo de que eu vos louve por este motivo, quero vos loar já de qualquer modo, e vede como vos quero loar, dona feia, velha sandia. Então, tem toda uma questão de sátira, de um vocabulário mais direto, mais objetivo nas cantigas de maldizer, tá? O vocabulário, vocês percebam, né, que ele é mais arcaico, houve uma evolução da língua portuguesa nesse contexto todo, né, e é bem objetivo, bem explícito dentro da escrita do trovadorismo. Características do trovadorismo dentro das cantigas líricas. Então, a gente viu as satíricas ali, agora nós vamos ver as líricas. As líricas temos subdividida em cantiga do amigo e cantiga do amor, certo? Então, as características dentro da cantiga do amigo. O eu lírico, que é aquele ser que nasce no momento da escrita, tá, gente? Ele é a pessoa que se apresenta no poema, dentro da obra. Ele, na do amigo, ele é feminino. Então, você consegue observar muito bem. É o eu lírico feminino que se manifesta, tá?
tá? O lamento da moça cujo namorado partiu, né? O amor natural e espontâneo, a ambientação popular, rural ou urbana, são características bem perceptíveis dentro das cantigas do amigo. Nas cantigas de amor, o eu lírico é masculino, tá? E tem presença de paralelismo ali, né? Uma coisa com a outra, dentro da cantiga do amigo, na cantiga do amor, não, tá? Ausência de paralelismo. Lá na cantiga do amigo, né, é o lamento, a dor, né, pelo amor que se foi. Na cantiga do amor, é o sofrimento amoroso, real, a mulher idealizada e distante, o coito de amor que vai ser pincelado depois no romantismo, tá? O amor cortês, a ambientação aristocrática, tá? Aqui na cantiga do amor. Então, um exemplo da cantiga de amigo, vocês têm ali aí flores de verde pino, e sabedes novas do meu amigo, Deus, ué. Então, eu não vou ficar lendo porque vai tomar muito tempo do áudio, mas vocês façam uma leitura para ver se identificam algumas características postas antes com a cantiga do amigo no segundo slide. E depois você tem ali a cantiga ribeirinha, certo? E a cantiga ribeirinha, ela é considerada um marco inicial do trovadorismo, é uma cantiga do amor, e também ela fala que, logicamente, na Idade Média, a língua portuguesa era bem diferente do que agora, como já foi dito, né? Óbvio, houve uma evolução. Então, vocês observem bem as palavras que evoluíram nesse contexto todo e se apropriem das características da cantiga do amor.